Que situação, eliminado. E não foi só o jogo de ontem que levou à demissão do Mancini no Corinthians, não. O Jonas Campos conta a sequência de fatos que levaram à queda do treinador corintiano. Com mais protestos da torcida contra o time e o trabalho do técnico e com a demissão comunicada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Futebol, muitas vezes, nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Mancini deixa o timão com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas em 45 jogos. Um aproveitamento de 54%. Saída justa ou injusta, meus queridos colegas de imprensa? Acho sim que o Corinthians acertou na demissão do técnico Wagner Mancini depois desses 45 jogos por dois motivos. Primeiro, porque já não tinha clima entre a torcida e o comandante, e segundo, pelo desempenho ruim do time dentro de campo, né? Pouca entrega e um desempenho abaixo do esperado também de alguns jogadores como Luan e Otero. Um trabalho que foi bom durante um tempo razoável, durante uns 2-3 meses ali, salvou o Corinthians do rebaixamento, mas não evoluiu, terminou o Brasileiro mal, viveu aos trancos e barrancos no Paulista e acabou sendo eliminado de maneira vexatória. E de duas competições ficou muito difícil de segurá-lo. O desafio de comandar um clube que vive uma crise financeira histórica e que não contratou um reforço sequer para a atual temporada fez parte da vida de Mancini e certamente fará parte da do novo técnico, que não vai poder custar muito caro não, hein? Lisca doido? Guto Ferreira, Dorival Júnior, Silvinho, Antônio Carlos Zago, Diego Aguirre? Ou dá pra sonhar com o valorizado Renato Gaúcho? Afinal, minha gente, quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Eu apostaria no Dorival Júnior. Gosto muito do técnico, acho que tem muita lenha para queimar ainda em um grande clube do Brasil, como o Corinthians, e também controla muito bem o ambiente. E pode aproveitar este momento de cumprir tabela na Sul-Americana e o começo do Brasileirão para formar um time mais competitivo. De todos esses nomes especulados, me agrada muito a figura do Diego Aguirre. O uruguaio que passou bem pelo São Paulo, teve algumas dificuldades no Internacional e no Atlético Mineiro, mas sabe trabalhar com a plataforma de 3 zagueiros, trabalha bem com jovens e talvez caiba dentro do orçamento. É isso. Muito bem. E agora vamos conversar com os nossos telespectadores. Desafinou mesmo a flauta. Flávio Prado, justa demissão do Mancini e quem tem que ser o novo treinador? Nenhuma justiça. O Corinthians não deu. O que dava para fazer, ele fez. 54% de aproveitamento é uma ótima condição para o elenco que o Corinthians tem. O problema é que o Corinthians ele não tem hoje, né? Estamos falando de hoje. Ele não tem a estrutura dos grandões, mas ele quer ser visto como grandão. Então, o Corinthians hoje é muito inferior ao Palmeiras, é muito inferior ao Flamengo, até ao São Paulo. E ele quer continuar encarando esses times de igual para igual. Não tem condição. Pode acontecer um jogo ou outro, mas dentro da normalidade não tem como encarar por falta de material humano. Não tem jeito. A camisa sozinha, ela não vai jogar. Ela pode funcionar temporariamente. Vexame em torneio internacional, o Corinthians dá sempre. Então, também não... 4-0 contra o Penharol foi demais? Foi um jogo que deu errado e tal. Mas a média do Corinthians com qualquer treinador será isso aí. 54%, 55%, 50%. É isso. Não é mais que isso, não. O Mancini cumpriu bem o trabalho dele, ele levou o time a uma evolução, ele puxou alguns meninos, começou a fazer a renovação necessária no Corinthians, ajudou na diminuição da folha de pagamento, deu para liberar alguns jogadores só de nome e sem grande futebol. E o perfil do novo técnico deve ser nessa linha também, porque não vai ter material, não tem material humano, não tem condição de contratar, não tem como pagar muito, vai ser um treinador do perfil do Mancini, que é um bom perfil para o time do Corinthians de hoje. Osmar Garro. Então, eu penso que o Mancini fez um trabalho regular do Corinthians, cumpriu algumas missões importantes. A principal delas foi tirar o Corinthians da incômoda zona de rebaixamento no último campeonato brasileiro. Isso foi um ponto positivo para ele. Subiu, promoveu alguns garotos de base, alguns garotos com potencial, outros garotos ainda de forma prematura, não é? Mas também deixou um pouco a desejar daquilo que podia talvez ser mais realista no Corinthians. Você pegar o Palmeiras ontem num jogo único em casa, sair para cima do Palmeiras, era tudo que o Palmeiras queria. Era tudo que o Palmeiras queria. Talvez fosse uma proposta ali parecida com a do Carille, né? Um Corinthians mais pragmático, um Corinthians indo também na boa, a história podia ser outra. O Corinthians se abriu para o Palmeiras ontem, né? Foi para cima do Palmeiras e deu no que deu. 2-0 foi pouco. Você assistiu o jogo? Assistiu o jogo e 2-0 foi pouco. Mas,
O Palmeiras, se tivesse vindo para cima com vontade, faca nos dentes, 5 seria de bom tamanho. Ontem o roupeiro acabou o jogo no vestiário, pegou a camisa, o uniforme, dobrou e não precisou lavar, né? Então, o Mancini cometeu alguns equívocos. Agora, jogar pura e simplesmente, tirar o Mancini e trazer um outro treinador, não me parece a solução, porque, como disse o Jonas na reportagem, o Corinthians não contratou um único reforço para a temporada. Aí é dose. Né? Então, como é que perspectiva que você tem? É uma situação complicadíssima essa do Corinthians, e tô para ver aí algum treinador tipo Lisca querer trocar o América pelo Corinthians, que está com uma estrutura, com um planejamento. Parece que o América falou que Lisca não vem. O Guto Ferreira, os nomes citados aí, o Corinthians tem sérias dificuldades para seguir o trabalho aí. Bom, agora fica a questão, quem será o novo treinador do Corinthians? O Jonas Campos está no Parque São Jorge, ele está tentando encontrar pistas sobre um provável nome, né, desse futuro profissional. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Tô tentando, viu, Michele? Até o momento, nesta segunda-feira, carros de polícia aqui, na hora que eu cheguei no Parque São Jorge, para conter qualquer tipo de manifestação, mas de fato tudo calmo. Os bastidores, esses sim, estão agitados e muito no Corinthians, um clube que inicia a semana sem técnico, né? O elenco, neste momento, está sendo comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, o analista Fernando Lázaro e também o observador Mauro da Silva, né? Até foi falado do Danilo, que está no Sub-23, assumindo a equipe principal, mas ele fica mesmo no Sub-23, então o Corinthians com uma comissão interina. A ideia da diretoria, isso é importante ser dito, é agir rápido, para não repetir o que acabou acontecendo no ano passado, quando o Thiago Nunes saiu e o Coelho assumiu interinamente, né? E o time acabou não indo bem antes da contratação do Wagner Mancini. A ideia agora é trazer logo um novo técnico. O Corinthians, que joga quinta-feira para cumprir tabela na Copa Sul-Americana, já está eliminado da competição. Sobre os nomes, vamos lá. Obviamente, Renato Gaúcho é um nome forte, é quase que unanimidade aqui dentro do clube, mas é um nome completamente fora da realidade financeira do Corinthians. A única chance do Renato vir para o Corinthians nesse momento é se ele aceitar reduzir bruscamente o seu salário, reduzir bruscamente o que ele ganhava lá no Grêmio, por exemplo. Então, é um técnico fora da realidade financeira do Corinthians. Existe o bloco dos técnicos que estão empregados e bem empregados. Vocês citaram o Lisca no América Mineiro, finalista do Campeonato Estadual, o presidente do América já falou que ele não sai. O Guto Ferreira no Ceará já recebeu propostas e optou pela permanência no Ceará, então é difícil. E aí entra a lista dos técnicos desempregados e talvez técnicos que estejam mais ligados, né, à realidade financeira do Corinthians neste momento. Por exemplo, Antônio Carlos Zago deixou o RB Bragantino, foi para o futebol japonês, está agora desempregado. Dorival Júnior, nome sempre falado nos bastidores do Corinthians, pode, quem sabe, aparecer. O Silvinho, um nome muito conhecido por aqui, também é falado. Precisa ver se vai querer sair da Europa para voltar para cá, mas está desempregado nesse momento. São alguns nomes que surgem neste momento, só especulação, é importante ser dito isso. Diego Aguirre, Carille, Luxemburgo também são falados, mas a informação deste momento é que o Corinthians está na fase de avaliação e ainda não iniciou nenhum tipo de conversa oficial, Michele. Agora fica nessa situação, time sem técnico, né? Eu conversei hoje rapidamente com o Duílio e ele disse que realmente é isso que o Jonas falou. Então, ó, vamos avaliar com calma para não fazer bobagem, mas não vamos demorar muito. Tem que resolver rapidamente. E tem um grupo aí que apareceu muito bem, que depois desapareceu, tipo Zé Ricardo. Sabe, esse pessoal que apareceu, foi pulando de galho em galho e tal. O Dorival é um belo nome. O problema é que o Corinthians não tem time, gente. A expectativa que você vai criar é essa. Esse é o ponto. O Corinthians não tem time e não tem dinheiro. Se ele não conseguir dar um jeito de melhorar o time, criar uma alternativa, tipo assim, achar agora vai girar, vai estar ainda a janela internacional aberta, pegar jogador em fim de contrato, tipo o que o São Paulo fez, que é a mesma situação. Conseguiu lá achar um time falido, aí trouxe o Miranda, trouxe o Éder, o Benítez estava lá no Vasco sem receber, vem aqui e tal. Sabe, é achar, porque não tem dinheiro. Pra que o cara vai, tipo assim, o Silvinho, tá na Europa, tá desempregado, vai sair de lá para pegar um pepino desse? Ele vai ser cobrado por isso. Entra no currículo dele, pô, você foi mal no Corinthians. Então, você foi demitido com 4, 6 jogos, né? Também. Exatamente, pode correr esse risco. Claro. Aí, ô, Flávio, ontem no Mesa, a gente já dizia, né, eu era bem claro, que o problema do Corinthians não é treinador.
Não é? Então, Claro. de ontem para cá, o que se discutiu em todas as mesas redondas, em todos os programas esportivos, é qual é o nome do novo técnico, quem vai ser o novo técnico do Corinthians. O problema não é quem vai ser o novo técnico do Corinthians. O problema é qual é o projeto que o Corinthians tem. Não é? E eu citei como exemplo aquilo que fez o São Paulo, aquilo que fez o Júlio Casares. Há 15, 20 dias, aí logo que assumiram esses profissionais, 15 dias depois, a gente mostrou qual era a situação financeira do São Paulo e a do Corinthians. Os dois endividados, o Corinthians com uma dívida maior, mas não tão distante. E o que fez o Casares? Ele deu os pulos dele. Ele foi para lá, foi para cá e trouxe contratações. O São Paulo está bem na Libertadores. O São Paulo é finalista do Campeonato Paulista. Pode, depois de 10 anos, voltar a ganhar um título. E o Corinthians está o quê? Não, eu não posso gastar, não contratou ninguém. Não estou dizendo que tem que sair fazendo loucura, mas é obrigação dessa diretoria apresentar um projeto. Para dizer que não tem dinheiro, não precisa de presidente. Para dizer que não vai contratar ninguém, não precisa de presidente. Não é? Simplesmente trocar um técnico não vai mudar absolutamente nada. Qual é o projeto do Corinthians? O Corinthians que se espelhe naquilo que fez o Casares. Não é? Se a conta vai chegar lá na frente, a gente vai cobrar o Casares. Mas o São Paulo está aí. Vieram jogadores. Esse Benítez, o que está jogando? Será que o Corinthians não consegue, não tem profissionais para enxergar o mercado, ver o que pode trazer, como disse o Flávio, foi lá, pegou um jogador em final de contrato, trouxe o Miranda, trouxe o Éder, o São Paulo se coçou, o Corinthians está nessa história, não temos dinheiro, vamos trocar o técnico e a gente fica que nem bobo aqui para saber quem é o novo técnico do Corinthians. O problema é, qual é o projeto, qual é a proposta, antes de se pensar num treinador?